Bom dia, pessoal, tudo bem? Nosso grupo, formado por minha pessoa, Eduardo Ribeiro, Aline, Lívia e Marcos, vamos falar sobre o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. E fizemos um tour pelo site e observamos alguns elementos interessantes sobre o Instituto Histórico. Entre eles, lá o debate com a população, acho muito bacana, né? A atualização, é um site que a gente percebe que está em constante atualização, porque logo quando a gente entra, tem um aviso dizendo que as atividades estão suspensas por conta da questão do Covid-19, né? O que implica dizer que foi um site atualizado, né? E a gente sabe que no que diz respeito a essas instituições históricas no Brasil, nem sempre os sites eles são devidamente atualizados da forma que se devem, né? Tentando acessar vários sites de vários museus no Brasil, percebi que alguns não tinham esse tipo de atualização. Então implica dizer que é um museu que se abre, né, para informação da população, certo? O site ele é relativamente simples, né? Tem uma aba sobre a parte de bem-vindos, onde fala, né, sobre a finalidade do instituto, né, os itens para que o Instituto serve, né, que é para promover, segundo eles, né, a pesquisa histórica, a divulgação da história, geografia, arte e ciências para São Paulo, né, para o estado de São Paulo, certo? Segundo eles, defende uma busca de uma verdade histórica, né? Mas a gente sabe que esses museus, esses institutos, de uma forma geral, eles são ultraconservadores, né? Então, que verdade histórica eles buscam, né? Se há de fato uma verdade histórica, né? Uma outra coisa interessante que a gente deve observar é promover a pesquisa, que eles dizem que promovem, né? Sobretudo no que diz respeito à formação do Estado de São Paulo, na formação nacional, o ciclo do ouro, do bandeirismo e afins, certo? Então são os estatutos, né? Do Instituto Histórico, mas a gente consegue observar eles em PDF também desde o Estatuto de 1895 da Fundação, né, no final do século XIX. Tem 1895, 1948, 55, 73, 2004, 2009 e 2017, que é o vigente, o atual, certo? No que diz respeito ao acervo, a gente tem acesso a fotografias, muitas fotografias, né? No site a gente consegue abrir, observar essas fotografias, certo? Sobre trabalhos, exposições que eles fizeram nesses últimos tempos, né? 2018, 2019, 2020 não tem nenhum arquivo, certo? Mas também porque eu acredito que o ano ele foi um pouco conturbado em 2020, né? E de fato é complicado ter tido algum tempo hábil de se fazer alguma exposição, né? Não tem condições, né? Aí tem as publicações, tem revistas, né? E artigos científicos. A gente tem esses acessos aos artigos que foram publicados, né, pelo Instituto Histórico ou em parceria com eles, né, de alguns historiadores e pessoas associadas, né? A gente tem acesso a esse tipo de coisa, né? Tem arquivos aqui sobre a questão dos afrodescendentes, que eu acho muito bacana, né? Década de Afrodescendentes, por Antônio Aparecido Quintão, a gente Férias da Educação, a gente tem uns arquivos aqui, certo? E ele também tem uma lista de catálogo, né, dos meses do ano. Você pode ver essas revistas online dele. Eles têm também uma aba de programação, né? Mas a aba de programação não está sendo atualizada por motivos óbvios, certo? Nós também temos, ainda no site do museu, a gente tem um link para um canal no YouTube que eles têm e por uma fanpage no Facebook. Lamentável que eles não tenham ainda uma fanpage no Instagram, né? Porque o Facebook hoje está virando uma espécie de cemitério ambulante. Quase ninguém frequenta mais, né? Eu, particularmente, eu entro para olhar só memes. Mas, falando sério, o Facebook hoje é uma mídia que está tornando-se em desuso, né? Tal como foi com o Orkut. No site eles também informam o horário de funcionamento, né? Como funcionariam em ocasiões comuns, né? Segunda a sexta, das 9h30 às 17h, certo? O horário de visitação é da terça a sexta, de 9h30 às 16h. Eles disponibilizam também o e-mail, certo? E telefone. Tudo isso está presente no site do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, certo? Então, acho muito bacana, achei legal essa perspectiva dele ser muito aberto, né? As revistas estão em formato digital para que a gente consiga fazer o download e eu acho Pessoal,
Dando prosseguimento à fala de Eduardo, nós estamos, no caso nosso grupo, eu, Eduardo, Lívia e Marcos, estamos apresentando sobre o Instituto Histórico Geográfico do Estado de São Paulo, ou o IHGSP, tá bom? Como o Eduardo falou, ele deu algumas apresentações a respeito do site do referido instituto e o acervo digital que eles disponibilizam para a gente. A visitação, ele está suspensa por causa do período da pandemia, mas ele também é aberto ao público com algumas exposições, tá bom? Mas falando um pouquinho sobre a história da criação do referido instituto, né, o Histórico e Geográfico de São Paulo, ele vai ser criado no ano de 1894. Esse ano é extremamente importante, vamos dizer assim, para os intelectuais ou para os acadêmicos de São Paulo, porque vai ser no mesmo ano em que vai ser criada a Escola Politécnica, o Museu Paulista, o Ginásio do Estado e no final do referido ano, 1894, o IHGSP. Tanto é que em alguns momentos as reuniões vão acontecer no próprio ginásio do Estado e muitos membros acadêmicos da Politécnica vão estar presentes quando o Instituto vai ser formalmente criado e vão ser sócios do mesmo. Mas, enfim, 3 intelectuais paulistas, ou, por assim dizer, que morando lá, vão ser os que vão ajudar a criar o Instituto. São eles Antônio de Toledo Pisa, Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho e Estevão Leão Bourrol, acho que é isso que se pronuncia. O que eles têm em comum é que em um determinado momento de suas vidas, ambos foram políticos, porém suas carreiras de formação eram diferentes. A gente vai ter o Antônio, que ele vai ser engenheiro, o Domingos José Nogueira vai ser médico e o Estevão vai ser jornalista. E algo que é interessante é que o Domingos ele vai deixar de ser político cerca de 2 anos antes da criação do Instituto, mas acho que já tinha uma certa influência lá. E ele deixa a política exatamente porque ele cria um projeto de uma escola específica lá e ela é meio que barrada lá pelos deputados, qualquer semelhança que às vezes acontece, né, com projetos de educação, que são meio complexos. Mas, enfim, voltando. Eles são pessoas que tinham personalidades bem distintas. No próprio site, ele pega um trecho meio que, acho que do jubileu deles, da criação, que vai falar um pouco sobre a personalidade deles. E aí eu vou ler aqui, ele diz assim, que o Estevão era culto e finíssimo. Ele encantava a todos que tinham a oportunidade de ler seus trabalhos. O Antônio, ele era um homem simples, modesto, mas dotado de uma paciência beneditina, que levava ele a investigar constante e incessantemente toda a documentação histórica referente ao passado, e especificamente ao passado paulista, que era automaticamente o passado brasileiro. Por fim, o Domingos, ele tinha uma energia, uma tenacidade, um dinamismo, ele era muito entusiasmado. Então, vocês juntam o entusiasmo de um, a perícia, a questão de pesquisar, o interesse de pesquisar do outro, e o fato do terceiro saber escrever muito bem. Então, você tem realmente uma combinação bem, meio que por assim, perfeita para criar um instituto. E eles fazem um convite para todos os letrados, né, para que eles pudessem comparecer a uma das salas da Faculdade de Direito que foi cedida a eles temporariamente para que pudessem fazer essa reunião. E no mês de novembro de 1894, então, eles, junto com outras 139 pessoas, letradas, acadêmicas, eles vão, não necessariamente acadêmicas, mas eles vão se reunir e vão criar o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Algo interessante também sobre eles é que, logo de início, eles não vão ter uma sede própria.
eles vão ficar usando, como eu falei no começo, alguns espaços duas salas, mais especificamente, do ginásio do estado. E alguns sócios vão começar a reclamar por causa da distância entre o local da reunião e o local onde estavam armazenados documentos do instituto, que era em um outro bairro. Posteriormente, eles vão conseguir, ao custo de 20 contos de réis, comprar o terreno lá no local onde tem a sede até hoje, que é exatamente na avenida... Ui, perdão, desculpa, deixa eu só constar aqui. Na rua Benjamin Constant, que é no bairro da Sé, e vão ter a sua sede própria, que posteriormente vai ter uma parte de seu terreno, comprado pela prefeitura, por um projeto de pavimentação que eles vão ter lá, mas vão passar por algumas reformas, né, ao longo do tempo, mas eles continuam na sua sede até hoje. E como o Eduardo falou, um dos principais objetivos dele, ou importância que eles tinham, era realmente de desenvolver a pesquisa, o estudo da história, da geografia, da ciência e das artes relacionadas à história e à geografia. É tanto que os seus fundadores têm quadros, autorretratos, por assim dizer, lá ainda hoje na sede, e um deles, o do Antônio Toledo Pisa, ele foi pintado até mesmo pela Tarsila do Amaral. Então é isso, a gente espera que vocês tenham compreendido e é isso.